boa noite a todas, todos, todes. É uma grande satisfação que inicio as falas de hoje, por isso eu agradeço a toda a minha ancestralidade que me sustenta, e a vocês pela conexão em nosso quarto e último dia de atividades do Outubro Negro 2020, que também é o aniversário, né, do coletivo, que nesse ano, excepcionalmente, em razão da pandemia, organizamos o evento no formato exclusivamente virtual. Sou Amanda Silva, terapeuta ocupacional, pós-doutoranda no Programa de Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, e junto com Amanda de Jesus, nutricionista, praticamente uma mestra pelo Programa de Nutrição e Saúde Pública, temos a honra de conduzir a Roda Preta de hoje. E somos do Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus. Nos 3 últimos eventos que nós fizemos do Outubro Negro, a gente conta um pouquinho da história do coletivo, né, até porque a gente está comemorando esses 3 anos, e um pouquinho da história do evento e da mesa. Né? Então, nosso coletivo nasceu há 3 anos nessa faculdade, como um movimento de nos fazermos visíveis em um espaço que em 100 anos nunca havia se proposto a discutir a saúde e outras questões relacionadas à população negra, como temos feito. Né? O contexto foi de um momento em que estávamos prestes a receber mais estudantes negras e negros em decorrência das cotas raciais recém-aprovadas para a graduação na Universidade de São Paulo e que seriam aplicadas para os ingressantes via FUVEST a partir de 2018. E aí, em relação a isso, a USP chegou bem atrasada. Né? Nesse contexto, o coletivo começa a dar sinais de vida em 2017, em um sarau chamado Pedaços de Fome, que é um título de um livro de Carolina Maria de Jesus, como forma de homenageá-la dentro da comemoração ao Dia Mundial de Alimentação na faculdade. E naquele mesmo ano, então, no dia 27/10, ocorreu a primeira reunião de pessoas interessadas em continuar a discussão iniciada na atividade anterior, que envolveu o sarau, e a intenção era que, para juntas e juntos, nos fizéssemos visíveis, para questionar, acolher, compartilhar com os nossos e nossas, dialogar também com outras e outros, ocupar e aquilombar. E hoje somos 13 pessoas atuantes no coletivo, mais 6 parceiras. Bem, o Outubro Negro está em sua 3ª edição e tem se consolidado como um ciclo de eventos anual, voltado para a discussão das condições de vida e saúde da população negra, protagonizado por artistas, pesquisadores e ativistas negros e negras no intuito de dar visibilidade às nossas contribuições para os campos político, cultural e científico. No primeiro ano, né, nós homenageamos Carolina Maria de Jesus, né, que dá o nome ao coletivo. No ano passado, Virgínia Bicudo. E neste ano, nossa grande homenageada é a intelectual e ativista brasileira Lélia Gonzalez. Lélia foi uma intelectual, política e professora nascida na cidade de Belo Horizonte, em 1935, e morta em 1994 no Rio de Janeiro, para onde havia se mudado com a família em 42. Fez graduação em História, Filosofia, mestrado em Comunicação, doutorado em Antropologia Social. Em todos os dias a gente trouxe, né, esse início aí de informação sobre a Lélia e alguma outra coisa. Né? Então, eu destaco para hoje que, a despeito das informações mais correntes sobre ela, como sua inserção no movimento negro, né, uma das fundadoras do MNU, o Movimento Negro Unificado, assim como sua inserção no movimento feminista afro-latino-americano, é importante também referir que sua trajetória coincide com momentos relevantes do contexto histórico-cultural de nosso país. Por exemplo, ela está inserida no processo de expansão da psicanálise no Brasil. Lélia fundou o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. Também foi quem ministrou o primeiro curso de cultura negra no país, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Participou do surgimento do Partido dos Trabalhadores e foi candidata ao cargo de deputada federal por 2 vezes, para as quais assumiu o cargo de suplente. Conforme uma fala, né, da Elizabeth Viana, Lélia foi uma agente da história. Caso vocês queiram conhecer mais da trajetória e das ideias de Lélia Gonzalez, convido vocês para revisitar principalmente nossa primeira live do evento, ocorrida no dia 7 de outubro, e que está disponível aqui no canal da Faculdade de Saúde Pública, na qual fizemos uma mesa com a Elizabeth Viana, que é socióloga e que hoje é uma das maiores divulgadoras do legado de Lélia. Mas também aproveitem e assistam a Roda Preta com a Giovana Xavier, a mesa sobre travessias literárias afrodiaspóricas com Denise Carrascosa e Maria Nilda Mota, a Dinha, quando Lélia Gonzalez foi também mencionada.
E aí, agora, por que Lélia, né? Por que Lélia Gonzalez é homenageada este ano? Bem, visto que o nosso tema central do evento desse ano é Africanidades, Potências Negras no Brasil, nós entendemos Lélia como potência, daquilo que tem vigor, força, que está para o movimento, né? E diante disso, a gente pensou em exaltar o protagonismo negro em diversas áreas, principalmente como agentes da nossa própria história, como Lélia deixou marcado em seu pensamento e legado. Então, a partir disso, nós justificamos também as convidadas para o evento, para a roda, né, para essa roda dessa noite. E aí eu passo a coroa para a Amanda de Jesus fazer as honras aí e apresentar as nossas convidadas. Boa noite. Primeiramente, eu peço licença aos meus ancestrais, aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Como a Amanda disse, para hoje a gente organizou essa roda preta, que vai acontecer em formato de entrevista, mas também fiquem à vontade para fazer perguntas, que a gente chama vocês para participar com a gente. O tema da roda é Potências Negras e Bem Viver, e será um encontro de duas potências que pretendem trazer à tona saberes, cuidados e formas de bem viver ancestrais. Escolhemos 3 pessoas cujas palavras agem, e para nós, enquanto pessoas pretas, palavras é um dos saberes mais valiosos. Então, estão conosco hoje a Clélia Prestes, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP, atua no Instituto Ama Psique em Negritude, foi consultora pela ONU Mulheres, integra a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadoras, coordenou a área de psicologia da ABPN, atuou como professora universitária, incluindo coordenação de projeto de pesquisa em faculdade de psicologia, direito e administração. A gente também não sabe se a gente vai conseguir ter contato com a Suede Quintê, que é a nossa segunda convidada da noite. Então, a gente está aguardando para ver se ela chega com a gente nessa live e participa do evento, mas, por enquanto, a gente vai começar com a Clélia. Se a Suede chegar, a gente apresenta ela, tá bom? Bom, então, para começar, Clélia, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que nós fazemos é que a gente quer saber o que você gostaria de contar, nos apresentar sobre a sua história. Quem é a potência de Clélia Prestes? Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo, para vocês que estão aqui comigo. Quero agradecer o convite, é uma honra estar de novo com esse coletivo, que eu vejo que tem usando a palavra, né, uma potência muito grande. Já estive assistindo palestra, dançando na saúde pública, que foi uma cena muito marcante. Eu já fiz aula na saúde pública da USP, e foi a única vez que eu vi um grupo de pessoas dançando, alegres, né? Geralmente a gente passa sisuda, chega para a aula, vai embora. Então, tenho muito carinho por esse coletivo. Então, essa pergunta não costumam fazer, eu achei interessante, né? Geralmente perguntam sobre o que eu pesquisei, sobre meus atendimentos, sobre as teorias, dificilmente perguntam sobre a minha história. Então, uma oportunidade, inclusive, de passar pela cabeça, né, esse percurso, essa trajetória. Bom, como eu posso responder? Como é a minha história? Eu sou neta de Maria Minervina e Maria Antônia. Do lado paterno, que tem a avó Maria Antônia, que eu tive, né, a avó Maria Antônia, é uma família negra. Do lado materno, minha avó Maria Minervina, é uma família negra e indígena. Eu tenho 45 anos, eu toco violão, toco órgão também. Eu sou mãe do Zuri, que está para completar 13 anos. Então, meu principal projeto de vida é esse, a maternidade, e o Zuri é um presente que me facilita bastante esse projeto. Eu sou psicóloga há 22 anos. O currículo mais acadêmico vocês falaram, acho que a gente pode voltar depois. Tem gente chegando. E vou continuando aqui. Mas,
E eu acho que uma outra forma para finalizar, né, sobre a história, além das que eu já falei, tem uma definição que eu ouvi outro dia que me serviu assim, ó, encaixou super bem, que eu poderia dizer que eu sou um coração pensante. E eu acrescentaria nessa definição que eu sou um coração pensante e transbordante. Então é assim que eu posso contar a minha história. Obrigada, Clélia. Suede chegou, então eu vou apresentá-la. Bem-vinda, Suede. Oi, gente, boa noite. Obrigada, desculpa a demora, mas a internet aqui tá só pela graça. Bom, Suede, já que Suede está conosco, vou apresentá-la antes e depois eu passo para a próxima pergunta para a Suede. A Suede Quintê é jornalista griot, terapeuta e CEO do aplicativo Mais Amor Entre Nós. Ela também é criadora de conteúdo que dissemina conhecimento único acerca de axé, autocuidado e bem viver. Empreendedora engajada em projetos sociais, tem experiência em redações de TV e produção independente de conteúdo midiático. Trabalhou como repórter e apresentadora da TV Educativa da Bahia e também na Rádio Educadora. Suede, a primeira pergunta que a gente fez para a Clélia, e aí a gente também quer fazer para você, é justamente para você contar e nos apresentar sobre a história da potência que é Suede Quintê. Nossa, essa é uma pergunta que não se responde se não for com uma perspectiva coletiva. Eu sou um projeto sempre comunitário, primeiro do núcleo comunitário, que é a minha família. Meus pais são do Recôncavo Baiano, meu pai de Birimbau e minha mãe de Santo Amaro da Purificação. Eles migraram para Salvador na década de 80, com todas as pessoas que estavam circulando entre interior e grandes cidades, querendo construir uma vida com maior perspectiva, maior acesso à educação, moradia e tudo mais. Meu pai foi sindicalista, minha mãe é educadora até hoje, e a minha formação é a partir dessa família paterna que trabalhava com fumo, que tinha meu avô tinha galpões de fumo junto com minha avó, além de rinha de galo, e minha avó era marisqueira, curandeira, minha bisavó quituteira. Essa é a minha, é da onde surge o meu legado e a forma com que eu me coloco para o mundo. Eu sou resultado dessas histórias de vida. E eu acho que eu posso me tornar potência quando as expectativas desse coletivo eles transbordam o núcleo familiar e passam a interagir com a comunidade. A primeira que eu interagi é o Beco do Careca, que é o bairro onde eu nasci. É uma rua que fica em Paripe, que é o último bairro do subúrbio ferroviário de Salvador, próximo ao Quilombo Rio dos Macacos, a área litorânea, próximo da praia, que os presidentes iam até essa nova gestão que está aí, que é a Praia de São Tomé de Paripe. A gente tem muita ligação com os povos indígenas, inclusive os nomes dos bairros do subúrbio ferroviário, todos são nomes indígenas. Paripe é um nome indígena, Paripe, Tacarânia, Piripiri. O fato do meu pai ter sido sindicalista e minha mãe professora fez que desde sempre na nossa casa a politização, que a gente tivesse posicionamento, que a gente sempre soubesse que a gente era negra e que o nosso cabelo era bom e não duro, e a construção de princípios éticos também sempre foi forte na condução da formação da minha família. Então, acho que já expliquei bastante assim, da onde surge a minha punção, a minha verve. Obrigada, Suede, Clélia. É interessante, a Suede ficou com uma palavra que a Clélia também usou, né, que foi transbordar. Eu tinha notado aqui que a Suede falou, sou um projeto, né? Começou a falar, sou um projeto, e a Clélia tinha falado de transbordar, e depois falou, eu sou a potência, né? É quando ela transborda. Eu ia falar que vocês são projetos que transbordam, né? De alguma maneira vocês colocam em movimento, então
porque a ideia de projeto, às vezes, é aquela coisa que ainda vai acontecer, né? Tem um projeto que vai se colocar em ação, e vocês já estão em ação, né? Vocês já transbordam. Interessante. Bem, a segunda pergunta para as duas também é o seguinte: estamos no espaço de uma faculdade de saúde pública, né? Essa é a mesa do Outubro Negro mais diretamente relacionada à saúde. E talvez vivenciamos um momento de maior crise sanitária dos últimos 100 anos, que escancara e intensifica a crise política e econômica. A gente tem sentido na pele o que isso significa em nossas vidas. Lidamos com restrições em relações, né, nas nossas relações sociais, dos afetos, que provavelmente nenhuma de nós tenha passado antes. Enfim, como vocês entendem a saúde e o bem-viver nesse momento? Como construir cuidado, né? Construir, cuidar e manter a saúde? Essa é a pergunta. Acho que pode começar com a Clélia, né? Por ordem alfabética, assim. Então, agora quero também agradecer a Suede pela companhia aqui, né? Agora que ela chegou também, acho que ficou completo. Então, realmente, né? Um momento de crise, e eu gosto bastante também tem um ideograma chinês, né? Que significa crise e oportunidade. Eu gosto bastante dessa lógica. E penso que essa crise é uma oportunidade da gente se reinventar, não que seja aquela coisa de postar foto no Instagram, fazendo yoga e dizendo, né, ai, tá tudo lindo, eu tô conseguindo ler todos os livros, né? Tô conseguindo ler todos os livros. Bom, essa não sou eu acho que não é a grande maioria, talvez não seja nem quem tá lá no Instagram nessa foto. Mas eu penso que é, assim, uma oportunidade da gente se reinventar na marra, da gente reinventar, inclusive, estratégias de saúde. E a forma que eu penso saúde, ela foi construída não só ao longo do curso de psicologia e das práticas clínicas, né, como psicoterapeuta, enfim, da formação na área de psicologia, mas também da formação na militância, porque foram caminhos paralelos, né? E é muito interessante isso, como eu não consigo, às vezes é difícil diferenciar, por exemplo, se pegar a minha tese, certamente a maior parte do que está escrito ali veio do movimento de mulheres negras e movimento negro, não veio da USP. Então é difícil diferenciar onde começa uma coisa e termina a outra. E eu acho isso ótimo. E para conceber essa noção de saúde que eu trago na tese, foi também muito interessante um caminho que me fez voltar para onde eu tinha saído. Porque desde o mestrado, quando eu pesquisava resiliência, parece que faltava ainda para explicar a saúde, porque eu sempre insisti em pensar a saúde, apesar de estar numa área que é de saúde, só fala de doença, e ser da militância, onde a gente infelizmente tem que falar de muitas mazelas, eu tenho essa teimosia em pensar a saúde. E aí no mestrado, pesquisando resiliência, tinham várias vertentes, né? Não é um consenso pensar resiliência em mulheres negras mais ainda, mas enfim, eu fui me incomodando com a noção de resiliência, propondo outra noção, e no doutorado, que o objetivo era pensar saúde, estratégias de promoção da saúde de mulheres negras. E aí, de novo, né, eu estava tentando pensar a saúde, mas parece que as definições não cabiam, ou a saúde não cabia naquelas definições. E aí, durante esse período de estágio, de sanduíche, né, que a gente fala, quando fiz um pedaço do doutorado nos Estados Unidos, e aí a gente acha, né, que, bom, uma universidade nos Estados Unidos deve ter o suprassumo das pesquisas, e de certa forma tem, mas também foi importante ir até lá para valorizar o que a gente tem aqui. Porque lá teve uma banca, né, no período que eu fiquei lá, fizeram uma banca também. E nessa banca, as pessoas diziam, olha, porque era uma banca em que mais de uma pessoa, não tinha só o professor que debatia o meu trabalho, mas outras pessoas assistindo que podiam falar. E aí eu nunca esqueço quando me diziam, olha, talvez essa palavra, essa noção que você está procurando, vai estar nas entrevistas que você fez com as mulheres negras no Brasil, vai estar nas mulheres da sua família.
abre o ouvido. E aí foi o que aconteceu, eu me despertei para algo que eu já tinha ouvido e não tinha assimilado, não tinha escutado, ou tinha escutado e não tinha ouvido, que é a noção de bem viver. E a noção de bem viver eu tinha conhecido numa reunião de organização da Marcha Nacional de Mulheres Negras. Estávamos pensando a marcha, e a Nilma Bentes, que é uma intelectual bastante importante no movimento de mulheres negras, inclusive porque ela sempre faz torções invertidas, sabe a capoeira, quando a gente faz aquela invertida? Ela faz umas invertidas, mostrando pra gente que o que está fácil de pensar, que é sempre bom complexificar e sofisticar a reflexão. E a Nilma sugeriu o bem viver para a marcha. Enfim, para resumir, quando eu me toquei de que bem viver seria a saída, né, seria uma das vias aí de saída do meu desafio, fez todo sentido pensar a saúde a partir dessa lógica. Então, o bem viver, que é um conceito ameríndio, né, e americano, vem como um horizonte ético-político. Então, eu penso a saúde a partir desse horizonte. E a saúde, da forma que eu pensei, conceituei na tese, é como a integração harmoniosa numa encruzilhada entre recursos e demandas, considerando que os recursos podem ser tanto cósmicos, quanto recursos ecológicos e pessoais, e nesses recursos pessoais, entendendo que eles são tanto orgânicos quanto psíquicos, energéticos, entre outros. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, nesse momento, pensando a saúde pela perspectiva do bem viver, eu posso dizer que a gente realmente está adoecida. E estamos adoecidas, estamos num planeta adoecido, né? E não é possível a saúde de uma pessoa se não tiver saúde dos grupos sociais, do entorno, da ecologia, uma saúde ecológica como um todo, e a saúde das relações. Pensando assim, a gente está numa pandemia, mas as patologias, estamos adoecidos há muito tempo. Então, eu acho que o nosso grande desafio nem é só a pandemia. A pandemia escancarou um monte de adoecimentos que a gente tem na dimensão pessoal, na dimensão política, na dimensão social. Então, quando dizem, por exemplo, que como vai ser o novo normal, eu não gosto nem um pouco desse termo. Não tinha antigo normal. O que a gente tinha é um anormal naturalizado, imposto. Para ser normal, não basta ser normal, não existe saúde se tem uma pessoa saudável dentro de casa às custas, numa lógica de necropolítica, às custas da exploração e da morte de um outro grupo. Isso não é saúde. Não existe saúde se eu tenho saúde às custas de uma exploração e de opressão e de humilhação de outra pessoa. Não existe saúde, e o bem viver critica a lógica antropocêntrica, se o ser humano vai ter saúde às custas dos outros seres viventes. Então, tudo isso compõe a forma como eu penso saúde, que é a junção de todas essas dimensões. E a partir daí, dá trabalho pensar assim, né? Porque eu aprendi a pensar a saúde individual, psíquica. E a gente até pode pensar uma delas, mas sempre considerando que o ser humano não é uma dimensão só. Eu posso até isolar algo para cuidar, para entender, mas é muito mais que isso. Então, é isso, sim. E, por último, acho que, pensando o que eu falei no começo, de que a crise também é oportunidade, eu acho que todas essas crises atuais, e o quanto ficou escancarado a desigualdade, o conservadorismo, o racismo, eu espero que sejam oportunidades para a gente olhar para isso e lidar com isso de forma efetiva, não pondo uma parte da foto do Facebook, assim, dizendo que é antirracista, mas a gente encarar todos os sintomas que estão intensificados nesse momento e, de verdade, tratarmos disso, para termos uma saúde em todas essas dimensões. Acho que é isso. Suede, tudo bem? Desculpa. O som tá ligado? Tá ligado agora, mas a gente também, eu ia justamente chamá-la
para compartilhar também as... Ixi, caiu. A Suede está com problemas de conexão. Ela tem entrado e saído frequentemente aqui da nossa live, está voltando. Só um minutinho, então. Enquanto a Suede vai se organizando aqui, né, com o áudio, com a imagem, com a conexão, o Clélia, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho a noção que você trouxe de bem viver na sua tese, né, você intitulou a sua tese como Estratégias de Promoção da Saúde de Mulheres Negras, Interseccionalidades e Bem Viver. Você conclui que a interseccionalidade e o bem viver contribuíram para sofisticar a noção de saúde. E aí eu imagino, a partir da fala que você fez agora, que a intersecção tem a ver com essa coisa das várias dimensões, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, dessa relação de interseccionalidade, bem viver, de saúde, essa sofisticação da noção usual de promoção da saúde. Tá, deixa eu só ver. Não vou ver. Eu ia perguntar, eu ia dizer, deixa eu só ver se a Suede quer responder. E é isso, né, gente? Não dá para... A gente depende, no caso, né, a Suede está dependendo de uma rede. Então, é justamente essa noção de que está tudo interligado, né? A gente está interligado aqui na internet, durante a pandemia deu para ver ainda mais como estamos interligadas, e a tecnologia é uma cópia da natureza. Então, né, inclusive aquilo que a gente diz que não é natureza, porque é inventado, é feito pelo ser humano, né, faz parte também da natureza. Então, a gente precisa pensar em nós como seres, como pessoas mais integradas em toda essa rede, né, que não é só a internet. Mas voltando para a sua pergunta. Então, é isso, né? Eu acho que o meu doutorado foi uma trajetória muito intensa, né? Onde eu pude ir me deparando com a insuficiência de alguns conceitos. E a insuficiência, inclusive, da universidade, que só tem um referencial. Para mim era inconcebível saber tudo que eu aprendi, né? Falei das minhas avós, aprendi com a minha mãe, com meu pai, na militância. Então era inconcebível eu terminar uma tese sem incluir tudo isso. E não é incluir porque eu gosto dessas pessoas, porque é a minha história, é incluir porque eu sei que para pensar saúde tem que pensar também a partir desse referencial. Deixa eu só perguntar de novo e interromper, se a Suede quiser aproveitar, porque a internet está derrubando, né? Quiser aproveitar que você está online agora, Suede, e responder, eu vou falando nos outros momentos. Não, irmão, eu espero você terminar mesmo, porque quando a internet caiu, eu peguei pouca coisa do que foi a pergunta. Tá bom, tá bom. É para ter emoção, né, Suede? Assim mesmo. Né? Aí tá em cargo da GVT, né, da Vivo. A Não emoção é? põe. Vamos improvisando então, né? Que a gente faz bem isso também, né? A gente vai aprendendo a fazer com o que a gente tem. Então, e aí, na universidade, quando eu defini, né, esse tema, e contei muito com as minhas orientadoras, né, Vera Paiva, na USP, Kristen Smith, na Universidade do Texas, em Austin, e elas me ajudaram muito também a fazer esse diálogo. Então, para mim era inconcebível pensar em estratégias de promoção da saúde de mulheres negras pesquisando apenas na universidade. Começou aí essa coisa da interseccionalidade. Porque eu sabia que boa parte do que é feito não está na universidade, ou está porque alguém perguntou fora, o que se costuma fazer fora, trouxe para a universidade e assinou embaixo. E eu não queria ser essa pesquisadora que fosse perguntar para as minhas companheiras de militância, né, ou pessoas da minha família, e voltasse para a universidade, assinasse embaixo do conhecimento delas, dizendo que aquilo era só meu. Então, eu dividi a tese com uma metodologia que passou tanto para identificar o que tem de estratégias reconhecidas no meio acadêmico, e para isso eu fiz uma revisão sistemática de escopo, que é buscar tudo que tem de publicado nas revistas científicas. E aí, um parênteses. De 800 e tantos artigos que tratavam de mulheres negras e saúde, processos que levam à saúde, que também foi tem uma diferença aí. Os processos que eu investiguei são
empoderamento, autonomia, emancipação, agência e resiliência. A gente também não costuma pensar saúde por esses processos. Bom, mas aí de 800 e tantos artigos que incluíam esses processos e mulheres negras, apenas 14 promoviam saúde de mulheres negras. Todos os outros incluíam, ou porque tratava de algum problema de saúde e mulheres negras eram acometidas, ou citavam que no estudo tinha mulheres negras, mas isso sumia ao longo do trabalho. Não se pensava raça e gênero na hora de analisar os dados, não tinha referências de mulheres negras muitas vezes nos trabalhos. Paralelo a isso, eu fiz entrevistas com pessoas que têm práticas reconhecidas no movimento negro de mulheres negras, de promoção da saúde de mulheres negras. E aí, então a metodologia já era uma interseccionalidade de diferentes fontes teóricas, de diferentes metodologias de promoção da saúde, porque a interseccionalidade ela pode ser pensada como método de análise, mas também como método de ação, como utilizar diferentes fontes. E as próprias bases teóricas levavam a uma junção, né? Porque as bases teóricas vieram tanto da perspectiva multicultural dos direitos humanos na saúde, quanto do feminismo negro. E aí fazia sentido também trabalhar com diferentes fontes. Bom, eu vou fechando, né, para passar a palavra, mas só dizer que, então, não sei se eu respondi, posso retomar inclusive depois, mas o bem viver funcionou exatamente como um horizonte ético-político. O tempo todo eu procurava pensar nessa lógica de que se tem opressão entre seres ou entre grupos, isso não é saúde. Se é antropocêntrico, não é saúde. Se tem a saúde física, mas não tem psíquica, ou tem a ecológica, mas não tem a cósmica, não é saúde. E, além disso, a interseccionalidade no sentido de considerar os diferentes eixos de pertencimento e de opressão que as pessoas têm, e as diferentes dimensões que a gente pode pensar em cada uma, tanto na saúde, quanto no racismo e outros elementos que a gente precisa pensar a partir de diferentes dimensões, e dialogar diferentes estratégias e recursos, né? Então, foi o tempo todo, essa imagem de uma encruzilhada mesmo de diferentes vias. Acho que é isso. Obrigada, Clélia. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Suede, que pode também, enfim, dialogar com a resposta da Clélia, né? Fique à vontade. E a pergunta que eu fiz foi, né, eu contextualizei esse momento, né? A gente primeiro contextualizei que a gente está numa faculdade de saúde pública, que essa é a mesa mais diretamente relacionada à saúde, que a gente vive um momento de crise sanitária que nos atinge nas nossas relações, nos nossos afetos, né, em restrição social e etc., e que a gente talvez nunca tenha passado por isso antes, né, da nossa geração. E aí eu perguntei para vocês, e a Clélia respondeu um pouco sobre isso, bastante, na verdade, sobre como que vocês entendem saúde e bem-viver nesse momento, como construir, cuidar e manter a saúde. Oi. Eu acho que, primeiro, eu queria também me localizar de com quem nós estamos falando. Tem 4 pessoas aqui, mas a gente está onde, gente? Tem quantas pessoas assistindo nesse momento? Você que está me assistindo, que não está aqui nessa sala, boa noite. Me dá um pouco de agonia falar esmo, ou então falar parecendo que eu estou falando para mim mesmo, embora eu esteja muito à vontade com 4 amigas, né, com 3 amigas, poderia ser numa mesa do bar e é na mesa aqui da universidade, mas eu queria saudar as pessoas que estão aí na sintonia, você que chegou agora, ou que chegou no início da conversa, existe um motivo para que a gente esteja conectado nesse momento e que minha palavra te alcance. Eu espero aproveitar e respeitar o seu tempo. Eu espero que aquilo que a gente está fazendo aqui seja um divisor de águas na sua vida, porque cada minuto que a gente está conectado nesse momento de pandemia, são 39 pessoas simultaneamente assistindo. A gente está desenvolvendo uma compulsão por consumo de informação. Quando eu adentrei a faculdade, há mais ou menos 16, 17 anos atrás, eu sou de uma geração que não tinha internet ainda, uma geração que, quando teve internet, era internet de escada, uma geração que ao vivo, em tempo real, era coisa de televisão, e até
coisa de filme de ficção científica, que é a geração de minha mãe. Então, a gente está numa geração de transição. O que McLuhan falava nos meus livros de comunicação, de teoria da comunicação, ela era quase ficção científica, era quase estratégica. Então, a gente está vivendo isso agora e essa faz parte da nossa comida. Muitas pessoas ligam o celular antes de beber água quando elas acordam. Muitas pessoas consultam o Instagram, o Facebook, o Google, o Twitter antes de escovar os dentes. E isso mudou completamente como o nosso corpo responde à saúde. A saúde, para mim, está totalmente ligada à vitalidade. A ausência de vida é a ausência de saúde. E nós temos comportamentos que podem esvair nossa vitalidade ou que podem acoplar energia à nossa vitalidade. Um suco de ervas, um suco verde, como as pessoas gostam de chamar, coloca mais vitalidade dentro. Então, vamos trabalhar sobre essa perspectiva de que a vida das pessoas negras é muito frágil. Então, a nossa vitalidade, falando de vitalidade como um corpo coletivo, ela está o tempo todo não só vulnerável, mas em risco. E isso faz com que a gente ainda não tenha internalizado um conceito de saúde que não seja basicamente sobrevivência. E por isso nós estamos há muito tempo vivendo um dia após o outro para não surtar, para não enlouquecer, para não desistir da vida, porque a vida é muito hostil. A vida é muito hostil no ambiente de trabalho, tem muitos dilemas familiares. Quando falta estrutura de vida, ou seja, quando as pessoas ainda estão lutando para comer, dormir e se transportar, ou seja, os direitos principais ainda não são assegurados, existe muita dor. A dor recrudesce, a dor cria massa-pensamentos ligados ao medo que paralisa. Tudo isso para falar de que a nossa vitalidade está muito ligada a um processo de transição, que é um não lugar. Nós somos de uma geração, essas pessoas que estão aqui, talvez a Amanda não, que é uma geração de transição. As pessoas que nasceram a partir da década de 80 viveram o mundo antes da popularização do telefone, antes da difusão de informação do jeito que é hoje, antes da internet. Então, a gente viveu essa transição e agora o mundo é completamente imerso na internet. Pode faltar água, mas não pode faltar internet e eletricidade. É isso que a gente está vivendo. Então, de uma vez só, as pessoas têm TikTok, Twitter, conta no YouTube, conta no Instagram, conta no Facebook, e isso é comida, isso é bebida, e isso também é atenção. Então, eu quero falar, as pessoas se sentem vivas quando elas têm atenção. E elas fazem grupos, fazem perfis nas redes sociais para ter atenção. Ela ter seguidores tem um significado social, significa que uma quantidade de pessoas dá atenção a ela. E a atenção vem sendo o significado de amor. Então, hoje, amar se alguém me dá atenção no WhatsApp, se alguém escuta o que eu falo, se alguém entende o que eu falo. Amar não é mais se comprometer. Bom, gente, eu quero falar para as 39 pessoas que estão aí, se vocês ainda estão aí. Dinheiro não é ajuda, dinheiro é dinheiro. Ajuda é compromisso. Então, o compromisso de ajudar alguém, o compromisso de fazer com que sua vida seja uma vida mais saudável, portanto, com mais vitalidade, ele se esvai na busca por atenção. E essa atenção é o quê? Uma briga nessa grande liberdade de informação, paradigma de receptor, e quem recebe, quem envia a mensagem, antes era muito estático. Eu mando uma carta para você, eu estou remetendo. Você é meu destinatário. Você recebe a carta, o meio da comunicação, e depois você vai responder para mim. Mas agora não, é instantâneo. Eu falo, você fala por cima, eu falo por cima, às vezes a gente não está nem se escutando. Esse tipo de interação fez com que houvesse uma ágora, um cenário de briga por atenção. Então, quem tem atenção tem amor. Quem tem atenção tem mais direito a viver. Então, as pessoas vão falar assim, poxa, tão bonita, né? Morreu. Não merecia que acontecesse isso com ela. Ela falava com tanta gente. Uma pessoa tão famosa. Veja a inversão de princípios. E eu estou falando tudo isso
com bastante hiperlink, imagino que tem várias páginas abertas e que uma palavra está puxando uma outra coisa, porque essa conversa, da forma que eu estou falando, é assim que é a nossa comunicação hoje. É assim que os nossos campos de força, que são os nossos portais de vitalidade no corpo, eles são atravessados. Meu primeiro portal de força, o alto da minha cabeça, que as pessoas chamam de chácara coronária. Esse alto da minha cabeça é um portal de força, é um campo de força e é também um portal de saúde. É aqui que eu sei, por exemplo, se eu tenho propensão à insônia, muitas pessoas estão tendo insônia. É aqui que eu tenho desconexão, que eu posso desenvolver doenças como Alzheimer ao passar do tempo. Umas pessoas céticas pode desenvolver desconexão espiritual. Espiritualidade aqui é tratada não como religiosidade, mas como conexão com o cosmos. Na frente da cabeça, que é um outro portal de saúde, que as pessoas podem chamar de chácara frontal, excesso de atividade. Então, aqui, nesse outro campo energético, onde eu recebo também informação, eu estou sendo bombardeada por informação de violência extrema, de morte, de falta de segurança, de escassez, de desrespeito e de instabilidade financeira, instabilidade política. No laríngeo, que é a minha garganta, retenção de informações, então às vezes eu quero conversar, eu quero falar coisas, eu quero gritar, eu quero dizer dói, eu quero dizer foda-se, eu quero dizer não quero mais, e eu não digo isso porque senão eu não vou ter atenção. Porque se eu disser tudo que eu quiser dizer, eu não vou ter atenção, então eu não vou ter atenção, não vou ter amor, eu não vou ser importância. Eu falhei no paradigma atual do que é ter sucesso, do que é ser humano, do que é cidadania. Então, todo um sistema voltado para a ausência de vitalidade. Portanto, um sistema que não está em colapso da saúde. É um sistema onde a saúde está fora. Então, é esse sistema que a gente está hoje, ele sacrifica a saúde para que ele exista. Só que o planeta está dizendo, pera ainda, eu vou descer para o peitoral, que é outro portal de saúde, chácara do coração. As doenças que nos acometem aqui são desilusão, angústia, ansiedade, baixa autoestima, doenças que podem fazer seu coração ficar partido, quando você é decepcionada, gente órfã, gente que é deixada recorrentemente, gente que é abandonada, e pode alcançar um nível, não só o nível metafísico, você tem ali emoção e sentimento, que te traz angústia. No nível espiritual do seu campo, você vai ter a sensação de coração partido, de abandono, de solidão. No nível físico, você vai sentir angina, arritmia, problemas respiratórios, asma, tudo voltado para desordens emocionais que depois vão para o campo físico. E no nível da alma, você pode ter alma partida, com um tipo de medo crônico que pode desenvolver agorafobia, pode desenvolver crise de pânico, ataques epilépticos. Eu nem vou falar do chakra sexual, porque aí a gente vai chorar aqui. Mas, ficando aqui no meio do peito e levando a coisa para cima, o que eu estou falando é que esse mundo escreveu uma história de transição no qual nossa geração não aguenta esse jogo. Nós já estamos fora. Esse jogo foi feito para a gente perder, mas a gente resiste. Só que a palavra de hoje não é resistir. A palavra de hoje não é controlar. Nós não temos controle de nada. O planeta está dizendo a gente não resiste. Aceita. Aceita e volta para casa. É que nem uma mãe, a Terra e a Unília é uma mãe falando, volta para casa, volta. E o caminho de volta para casa é para dentro. Então, para dentro, eu vou olhar para a minha genética, para as minhas células, para o meu DNA, e vou lembrar da minha bisavó, da minha tetaravó, que tem no DNA dela a sobrevivência de momentos de guerra, de escassão, de escravidão, de colonialidade. Aí você vai perguntar, nos olhos dos olhos de quem te olha hoje, lá na Terra da Verdade, lá no Orum, como foi que vocês fizeram para sobreviver ao Pelourinho, como foi que vocês fizeram para sofrer a travessia da escravidão, para sobreviver, e a ancestralidade vai te lembrar. A gente sobreviveu comendo inhame, aipim, plantando, dançando com o pé no chão, bebendo água de cacimba, tomando banho de rio. Olhem o que eu estou falando para vocês.
Tudo isso que a gente está tratando como resgate ancestral, que na verdade é uma vida mais modesta, mais sincronizada com o planeta, daqui a uns dias vai ser prostituído pelo mundo branco e as pessoas vão estar fazendo isso como hype. Então eu digo, voltem-se para as suas casas, vão tomar benção à sua mãe, pega no pé da sua bisavó se ela for viva, bate cabeça, come couve no chão, sobe no pé de cacau, faz isso que você vai estar no topo da onda. Não dou 5 anos, porque nós estamos numa sociedade de colapso. Ninguém aguenta. A mente não acompanha essa quantidade de informações processadas diariamente. Nós estamos sem cuidado físico, e é um cuidado, esse sem cuidado físico significa que a gente desenvolve obesidade, a obesidade na região, por exemplo, barrigas muito grandes com colesterol e diabetes, pressão alta, é que o povo preto morre. Significa ali, né, nesse portal de saúde, que é o chakra da barriga, que a gente não sabe, vamos lá, aqui no meio, aqui, né, o plexo, que a gente tem dificuldade de se colocar no mundo. Obesidade significa dificuldade de se colocar no mundo, de ser reconhecida como eu sou. Então, eu sou, não sou aceita, meu corpo retém gordura, retém uma série de coisas, porque ele acha que a qualquer momento vai faltar. Então, eu tenho que ter tudo que eu preciso dentro de mim e mais, porque o tempo todo meu corpo está enviando a mensagem de que qualquer momento eu não vou ter nada. Eu já não tenho atenção, já não tenho afeto, já não tenho companheirismo, não tenho... Entendi, eu estou trazendo para mim, mas assim, o discurso não é personalista, é uma metáfora do que vai dar na escassez afetiva. A disputa por atenção fala de escassez afetiva. E essa escassez afetiva nos liga a desordens causadas por emoções e sentimentos. Eu tenho acreditado que bem viver está dentro da nossa memória epigenética, que é resiliência. É o conceito mais profundo de como sobrevivemos sem nos corromper, sobrevivemos sendo iconoclasta, sendo geniais, criando coisas geniais até hoje e através de uma tal ancestralidade que a gente chama de axé. Axé é a lei. Axé é a máxima onde tudo se manifesta. Axé é o verbo. Crie, viva, respire, seja. Axé é força, a força motriz onde tudo se realiza. A ausência de vitalidade é a ausência de axé. Então, eu tenho... falar de autocuidado, para mim, não é o meu trabalho, né? É o meu propósito. Eu criei um aplicativo sobre esse assunto chamado Mais Amor Entre Nós. Eu falo diariamente sobre autocuidado desde 2016. No ano passado, eu fiz um trabalho com as Irmãs Pretas, caribenhas, em Londres. Eu faço trabalho com vocês, da Tessafo, com a Clélia. A gente sempre se encontra, a gente sempre está, porque nós não trabalhamos disso. Esse é o nosso propósito. Então, o que nós podemos fazer é airar, colocar bastante ar na cabeça das pessoas que estão assistindo para que elas possam criar a própria perspectiva de autocuidado. Se a gente se cuida, vamos ter dinheiro, vamos ter sorte na vida, vamos ter felicidade e afeto. Gente, assim, Clélia respondeu um monte de coisa, a Suede veio com um monte de coisa. Antes de continuar com as perguntas, obrigada, Clélia, obrigada, Suede. Tivemos alguns comentários, né, agradecendo a presença de vocês no nosso evento, falando da potência que vocês são, reconhecendo essas potências de vocês. E um comentário que eu vou me atentar aqui é da Angelita Garcia, que ela disse que certa vez ouviu que as pessoas querem ser escolhidas, não amadas. Tem tudo a ver com essa comunicação que a Yasueide diz que adoece o nosso povo, historicamente desumanizado. Então, dialoga muito com o que a Suede estava falando, né? E o que dialoga também com o que a Suede apresentou é a próxima pergunta. Suede, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a Lélia e a gente descobriu que ela era uma mulher de Oxum, né? E que ela descobriu no candomblé os valores da cultura negra após um episódio marcante na vida dela, que foi justamente o suicídio do marido. E essa aproximação e a imersão com a ancestralidade dela foi o que lhe deu sentido e direção na vida.
Você começou a falar dessa importância desse autocuidado, de como você aborda isso, né? Dessa importância de cuidar da nossa orelha, da nossa cabeça, dos ensinamentos do culto ao Ifá e também desse projeto que você conduz, que é o Mais Amor Entre Nós. Então, a próxima pergunta é que você justamente fale sobre esses projetos e como você entende essa relação de autocuidado com as práticas tradicionais africanas e afro-brasileiras. Bom, são muitos caminhos que nos levam no percurso do rio para voltar-se para nós mesmos. Algumas pessoas podem falar que triste que o marido dela se matou, e outras podem dizer que bom que antes que ela também se matasse, isso revelou para ela um reencontro, uma reconexão. Para mim, se Lélia era de Oxum, então o motivo absoluto dos dias dela na Terra era Oxum. Esse orixá guiou ela pela missão e pelo propósito de vida dela na Terra. O ori dela guiou e esse orixá apoiou. Então, vamos pegar e dar alguns passos atrás de olhar. A primeira coisa, eu acho que axé é nosso direito de nascença. Não significa, nós não temos uma religião que é proselitista. A gente não bate na porta das pessoas, seja de axé, acende seu santo, raspe seu orixá. Não, mas é burrice da pessoa negra não querer alcançar uma tecnologia milenar tão potente. Não estou dizendo que não é burrice ela não querer ser religiosa, é burrice ela não querer aprender, porque axé é uma filosofia de vida que você tem um departamento literário, litúrgico, histórico, tem tradição, tem forma de comer, tem tudo ali. Ali também tem uma seara que é hermética, fechada, que é espiritual e que, sim, é iniciática. Mas você está abrindo, a pessoa abrir mão de todo um compêndio, de toda uma visão de mundo, porque o colonizador explicou para ela que axé é somente religiosidade, isso é uma grande burrice. O que eu falo que isso é uma grande burrice, e aí vocês vão entender, vou falar uma coisa até que vou dar logo a direta, não é a indireta. Vocês devem se perguntar por que tem tanto branco se iniciando. Vocês devem se perguntar por que tem tanta mulher branca em trono de Alorixá. Vocês devem se perguntar por que tantas famílias brancas olham o sobrenome das pessoas que estão indo para a África, que estão se estabelecendo no Brasil como principais bastiões da cultura de orixá no Brasil. Prestem atenção nisso. Me respondam se em algum momento branco esteve em algum lugar que não traz vantagem. Responda em algum momento se branco se sacrificou para alguma coisa. Quando o candomblé era crime constitucional, você tinha poucos brancos cantando ele na MPB, porque dava dinheiro para a Bossa Nova, que era muito exótico, chegar em Nova York, na Itália, cantando música de orixá, coisas que ele nem sabia para que lado ia, porque se você pegar essas músicas que as pessoas faziam na MPB, você vê a misturança que é, quem entende um pouco de axé. Então, você não tinha brancos batendo cabeça, vestindo branco, fazendo boria à torta e à direita, você tinha um ou outro artista. Então, por que essa exclusão agora? Alguma vez vocês viram o branco estar em algum lugar que não é progresso? O que será que eles estão fazendo? Então, por que as mulheres negras têm que falar? Mas é muita responsabilidade. Na verdade, é uma herança, é um legado que vai ajudar você a dissolver suas responsabilidades. Vai ajudar você a encontrar forças das entranhas para suas responsabilidades. Vai ajudar você a se conectar com sua pulsão divina. Porque, sim, o Deus branco é limitado para o entendimento da pessoa negra, porque a gente guarda uma tal história e ancestralidade, subjetividade, que não é possível para a pessoa branca, por mais legal que ela seja, entender isso. Até como o orixá se manifesta no nosso corpo, nas nossas células, até como ele vibra, até a incorporação, até tudo mais. Não estou aqui querendo equiparar, estou falando que é diferente. E não é possível que, nesse momento de grande pandemia, e essa pandemia é uma pandemia de desordem da natureza, é a natureza que está nos chacoalhando, que a gente pegue uma tecnologia da nossa natureza e coloque debaixo do pé e fique só fazendo porra de doutorado, de mestrado, citando, botando o nome em Yorubá, mas não se dedica a nada. As pessoas falam, meu projeto chama OFO, mas não sabe o que bota na língua para que o OFO funcione.
Por que não quer botar a mão na magia real? Por que não quer sair do folclore? Ah, porque eu uso quarta-feira, dia de quarta, hoje é terça, dia de Ogum. Quem criou o dia de Ogum, gente, foi a Baiatussa, para vender fitinha do Senhor do Bonfim. Fora isso, a disseminação da ignorância. Sacerdotes que não deixam seus filhos estudarem. Ser de axé não tem nada a ver com não estudar. A gente tem história. A gente chegou aqui, virou uma conversa só de transmissão oral. Por quê? Era crime. Era crime ler, era crime escrever. Como é que as pessoas iam escrever o que acontecia na década de 50, de 60 sobre axé? Não ia, porque senão ia morrer. Ia ser perseguido. No meu terreiro, onde eu fui iniciada, no Bogum, quando o patrimônio material chegou lá, o IFAM, para tombar, eles cavaram para fazer a reforma, eles acharam baú com um monte de coisa dentro, inclusive livro, ouro, um monte de coisa que as pessoas diziam que a gente não tinha, que a gente não sabia. Como que as pessoas iam guardar 256 odus na cabeça? Ou Ifá nasceu agora? Ou o compêndio de Ifá nasceu agora? Isso veio muito antes da gente, desde que Irumolé tá no planeta, é assim. Então, quando Babalaôs, como o Bambuxê Biticu, chegou no Brasil, ele já era Babalaô e essa informação do corpus de Ifá já existia. Os odus não aumentaram. Eram 256 naquela época, 256 agora. Por que não está escrito? Porque era crime. Porque ninguém falava, porque ia para a cadeia, porque morria. Então, agora que nós não somos mais escravos, nós temos que escrever essa história. Nós temos que perguntar, sim, fulano, falava como? Sim, mãe, como é essa cantiga aí? Peraí. Fala aqui de novo. Nós não podemos sacralizar a ignorância. Nós não podemos dizer que ensinar pouco é fundamento. Fundamento da ignorância. E essa ignorância que está fazendo a gente comprar 10 por meia dúzia, por uma dúzia. Como é que uma pessoa... Sabe que as pessoas me falam? Minha avó fazia. E aí, você faz como? Agora, eu não lembro mais. Não sei. Poxa, minha avó fazia. Gente tendo problemas como problemas que resolve com banho de assento. Não sabe mais fazer banho de assento. E outras coisas. A principal problema é a cabeça. Como nós viramos pedintes espirituais, pedindo que alguém, pelo amor de Deus, jogue água na nossa cabeça. Quando isso era feito dentro de casa, nossa mãe voltava no meio das pernas, vinha cá, penteava o cabelo, já aproveitava, já botava uma folha ali. A avó levava, vem aqui pro quintal, abaixa aqui, e já fazia, e já resolvia. Para sair de dentro de casa era uma coisa maior, era uma coisa que precisava de mais aprofundamento, mas a farmácia fitoenergética tinha dentro de casa. E se plantava no quintal, pé de alumã, pé de aroeira, pé de ginja, pé de jabuticaba, pé de graviola, tudo isso, pé de fruta que serve também para tratamento. Enfim, eu falo isso com um pouco de pulsão, né? Porque eu acho que a gente está no momento que a gente precisa ser sacudido por dentro, precisa falar muito com as nossas vísceras, tudo isso que nós somos, para que as pessoas possam levantar da cadeira agora, quando acabar essa live, dizer assim, o que eu posso fazer por mim, me honrar e honrar o sangue que eu carrego hoje, que faz sentido para mim, e a gente começar logo a escrever essa história antes que a gente tenha que pedir um pedacinho de terra, um quarto na casa da chácara de algum branco, quando tudo isso virar moda. Mais do que o que já é. Porque as pessoas estão achando, achei, agora é moda, minha filha está pouco ainda. Porque o que vai acontecer, o levante que o orixá vai fazer nessa terra é muito potente. Você tem uma pessoa como aquele rapaz que virou meme porque usava droga, o Paulo Assunção, ou como é Fábio Assunção? Vocês já viram que o Fábio Assunção está renovado? Se iniciou em Fá e nunca mais usou droga? Você já viu que ele só anda com conta de Fá no pescoço, vestido de branco, cabelo na régua, não sei o quê? Qual foi a medicina que salvou ele? É muito triste que a gente esteja perdendo tempo com paredão, com igrejas universais, o universo da violência, o universo da sagrada, sei lá, perdendo tempo com isso. Opa, desculpe. Eu só queria falar para você que as pessoas estão se manifestando no chat.
né? Você falou das pessoas se levantarem falando a live, então, assim, na verdade, as pessoas já estão se manifestando bastante, falando muito da potência, da sabedoria. Logo depois da apresentação da Clélia também, houve manifestação da Érica Peçanha, da Tarsila, falando que está arrepiada, né? E essa sua fala agora, as meninas colocaram, tá bombando, né? Levantou o povo de fato. Eu gostaria de perguntar para a Clélia se ela né, quer também reagir à fala da Suede agora e também responder um pouco, tem uma dedicatória, né, fazer uma relação também com isso, uma dedicatória na sua tese, Clélia, que me tocou bastante, que é a seguinte: as mulheres negras, né, você dedicar às mulheres negras que me ensinaram o sentido da intersecção das palavras luta e cuidado. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre a construção dessa intersecção para você, né, essa relação e a relação com as mulheres negras. Obrigada. Então, a reação ao que a Suede está dizendo não sei nem se é uma reação, minha reação é ficar ouvindo, até encostei aqui, porque, né, são várias informações que levam a gente a viajar mesmo, né, lembrar de coisas, né, se inspirar para outras. E eu fiquei pensando depois também que você tinha perguntado da sofisticação, eu acho que tem a ver com o que a Suede está dizendo, né, não cheguei nessa palavra aquela hora, mas é isso, né, sofisticar é ouvir, para mim sofisticar é complexificar, e complexificar no sentido de horizontes. Então, acho que o bem viver como horizonte ético-político e a interseccionalidade como método de análise e de ação me ajudaram a sofisticar pela compreensão de que a gente não consegue fazer algo significativo se usa apenas um referencial ou se considera que só existe um referencial. A gente pode até escolher um referencial, mas tem que saber que existem vários. E é muito limitada a noção de saúde acadêmica, né? Porque a gente só tem um referencial ali. Então, ouvindo a Suede, eu vou pensando que sofisticar é isso, né? É ouvir de outras, a partir de outras perspectivas. E em relação à dedicatória, né? Realmente que acho que essa dedicatória vai dizendo de como essa tese não é só minha, né? Outro dia uma amiga estava lendo a carta de mulheres a carta da Marcha Nacional de Mulheres Negras, e aí ela disse: "Nossa, você escreveu isso aqui junto porque tá a sua cara esse texto". Eu falei: "Não, é ao contrário, o que eu escrevo é a cara dessas mulheres, porque eu aprendi com elas". E é bem isso, assim, a minha tese, não só a minha tese, acho que as minhas falas de modo geral, né, eu tive a formação acadêmica e a formação militante. Enfim, vocês vão vendo que o tempo todo eu vou falando de mais de um caminho, né, de mais de uma fonte. E para mim sempre foi muito importante conciliar a luta e cuidado. Primeiro porque eu aprendi desde cedo a lutar, e acho que isso eu falei do lado do meu pai, do lado da minha mãe, né, acho que meu pai me ensinou a lutar. Meu pai sempre disse desde pequeno, né, para mim, para os meus irmãos, que a gente tinha que entender o que era ser negro, que a gente tinha que estudar muito, ser muito inteligente, porque a gente tinha que tirar 15 para ganhar 10. Que tinha que se virar, que tinha que ir atrás do que queria, não podia ficar esperando cair do céu ou esperando dele. E acho que essa ousadia que eu fui tendo tem a ver com isso, né, a ousadia de sonhar o impossível, por isso ser militante, a ousadia de ir para lugares em que as pessoas me diziam com muita tranquilidade: "Clélia, presta atenção, é impossível". E aí meus olhos sempre brilham quando me dizem que é impossível, porque aí me dá mais vontade de fazer, se é algo que eu desejo verdadeiramente. Então lutar tem a ver com tudo isso. E hoje eu posso dizer que realmente eu fui para lugares que eram impossíveis, mas é porque eu não fui sozinha. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer a inscrição do mestrado, eu quase desisti, assim, eu não estava dando conta, eu estava trabalhando um monte, e naquele dia ainda eu cheguei em casa, meu ex-marido avisou que tinha sido demitido, então um forfé. E aí, eu fiz a inscrição no dia seguinte, não só porque eu queria muito, mas porque
estava acontecendo o primeiro Encontro Nacional de Psicólogas Negras e Negros, na USP, e todo mundo me dizia: Clélia, vai, você tem que ir, a gente está aqui, a gente quer que você vá. Então, eu senti que não era só minha aquela inscrição. E em vários momentos eu sinto que não é só por mim que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por mim, pelas pessoas que estão do lado e me dão as mãos, pelas pessoas que fizeram antes de mim, que encontraram muito mais dificuldade, e pelas pessoas que vão vir depois, e que eu preciso também preparar um mundo um pouco melhor para quem vem depois. Eu gosto de dizer, de pensar, que eu tenho 2 missões. Uma é preparar um ser humano digno para esse mundo, que é a maternidade, e a outra é preparar um mundo digno para as próximas gerações, que é ser militante, né, e psicóloga. E para ir fechando, faltou o cuidado, né, porque geralmente ele fica por último mesmo. E aí eu acho que eu posso falar tanto da minha mãe, que é uma pessoa bastante afetuosa, né, não é à toa que eu sou um coração pensante, e é uma pessoa muito sábia, né. E então, para mim sempre fez muito sentido lutar, mas lutar inclusive pelo lazer, lutar eu acho que lutar sem secar na luta. E aí, não só a minha mãe, né, na militância também, na militância a gente aprende a lutar. Mas, eu também aprendi, especialmente no movimento de mulheres negras, porque se a gente reparar, por exemplo, a pauta do movimento negro é muito é muito trabalho, educação, e a pauta do movimento de mulheres negras tem muito saúde. Então já fui aprendendo aí que a gente não adiantaria acessar espaços de poder por 2 motivos. Primeiro, porque se a gente for deixar a saúde para chegar lá, e segundo, porque a gente não quer acessar espaços de poder, a gente quer que deixe de existir espaços de poder. Então é uma mudança da lógica, não é só acessar e continuar na lógica vigente. E aí outra coisa é que, sendo psicóloga, né, e estando no movimento de mulheres negras, no próprio AMA, né, Instituto AMA Psique e Negritude, fui ouvindo muito sobre isso, que é sobre essa lógica. E a lógica da militância, se a gente pensar em um ativismo sustentável, que é um termo que é usado em feminismos do Sul, entre outros, é de que se eu vou lutar, mas deixar a minha vida para isso, né, talvez não valha a pena. Ou se eu vou lutar ainda numa lógica patriarcal, né, isso não é conseguir algo, isso é ceder à lógica atual e fazer reforma, não é é uma resistência reformista, não é uma resistência radical, menos ainda uma resistência revolucionária. Então é isso, assim, acho que eu fui aprendendo tanto a lutar pelo que eu queria, mas a valorizar também o cuidado, o lazer, as relações pessoais, o gozo. Então é isso, né, acho que vou dizer isso, assim, que é aprender a conciliar as coisas e aprender a fazer a militância. Por último, prometo que é o último mesmo, eu consigo identificar 3 termos. Um é ser ativista, que é quando você se identifica com uma causa e pode até fazer algo por ela. O segundo é ser militante, que além de ser ativista, para mim ser militante é estar vinculado a um grupo. Então o que eu faço não é só porque eu acho importante, mas é porque o grupo acha importante, porque a gente decide em grupo. E o terceiro é ser mártir, que é o que eu nunca quis ser, que eu acho que é quem dá a vida pela causa. Eu espero lutar pela causa, mas gozar a vida também, né, e deixar também essa mensagem inclusive para o meu filho, que é importante lutar, mas é importante se cuidar, é importante cuidar dos seus e é importante, inclusive, ter o cuidado, o afeto, o amor como pautas das nossas lutas. Clélia, obrigada. Palavras sábias de ambas. Estou aqui acompanhando as mensagens. Tem uma pergunta para vocês. A Nanda King pergunta para a Suede e para a Clélia. Eu pensei em perguntar sobre autocuidado, lembrando de Neuza Santos Souza, psiquiatra, psicanalista e autora tão importante para todos nós. Ela também complementa. Mas após ouvi-las, eu confesso que nem sei mais o que perguntar. Eu queria, de alguma forma, perguntar sobre o tornar-se negro, sobre como esse processo é invariavelmente doloroso e libertador. Agora, só consigo pensar na busca pelo autocuidado através do coletivo e de nossa ancestralidade, que sempre fez sentido e foi caminho, mas é como se não houvesse mesmo mais nada a dizer. Então, na verdade, é um comentário
pergunta, uma coisa que ela foi construindo, colocando uma construção do pensamento dela ali no chat, né? Então, assim, vocês podem responder isso, e eu também gostaria que vocês pudessem falar mais de coisas que vocês não costumam falar, né? A Clélia, na nossa conversa anterior aqui, quando a gente falou, olha, a gente vai falar da sua história, né? Perguntar sobre a sua história, e ela falou assim, nossa, geralmente as pessoas começam querendo saber dos conteúdos, né? O que você fez, o que você escreveu, não sei o quê, mas a história não é uma coisa difícil de perguntar. Mas eu gostaria que vocês dissessem também o que geralmente não perguntam para vocês e vocês gostariam de falar. Quem começa? Sveide, quer começar? Que a Clélia acabou de falar, e depois... Eu vou começar, só porque só a Clélia... que a gente está quase nos momentos finais aqui da nossa conversa, tá? Que a gente tem uma atividade artística depois. Eu vou começar só porque a Clélia acabou de falar, mas é uma pergunta sobre o Tornar-se Negro que tem muito a ver, né, com o acúmulo que ela tem por se tratar de uma psicanalista, autora do livro, se eu não me engano. Mas eu queria falar para a Ananda o seguinte, que se a gente se olhar no espelho, né, Ananda, se você falar de autocuidado com alguém, se comprometa com a pessoa, não apenas com o resultado. Que às vezes a gente se compromete com o resultado. A pessoa quer se sentir mais feliz, mais ativa, quer sair de uma situação de violência. Aí a gente pensa logo, vamos tirar ela dentro da casa que ela está apanhando do marido. Isso é o resultado. Mas se comprometa com a pessoa. Às vezes ela quer aprender a não voltar para o marido tantas outras vezes. Às vezes, sair de casa é o mais fácil. Quando a gente se compromete com a pessoa e não com o resultado, a gente vai profundamente, não na ideia do que a gente acha que é cuidado, mas na ação do que é o cuidado. A escuta é uma coisa ativa. Não é a escuta ativa, aquela que a gente está democratizando agora, não. O ato de escutar é observância e contemplatividade. Isso é ativo. Então, se você falar de autocuidado, Ananda, fala para você mesmo, como você se compromete com você mesmo. Obviamente que isso é uma pauta tão preeminente para todas nós que estamos aqui, porque nós estamos preocupadas com o nosso cuidado. Clélia falou, não quero ser mártir. Em algum momento isso me incomodou muito, doeu em mim fazer parte de um grupo que o cuidado com as mulheres pretas eram tão negligenciado, inclusive grupos onde mulheres negras se degladiavam, matavam por causa de pauta política, morriam. A gente teve muitas baixas, não foi só essa mulher que era militante também, que morreu, a autora do livro Tornar-se Negra. Agora, no finalzinho desses anos que passaram aí, a gente perdeu muita gente que poderia estar viva se a militância não fosse um lugar tão hostil. Eu não tenho problema nenhum em falar de Macota Valdina e de Luísa Bairros como dois grandes quadros que morreram muito jovens. Talvez se a vida delas fosse menos de ter que resistir e reagir ao racismo, talvez elas ainda estivessem entre nós. Aí, como você sabe disso? As duas morreram de câncer. Um câncer no estômago e outro câncer no pulmão. Eu não preciso ser médica, nem você, Ananda, para a gente entender qual é o discurso da doença do câncer no fígado e no pulmão. Esses no pulmão, tristeza. No fígado, raiva, dor, ressentimento. Do que, não posso falar do âmbito subjetivo, mas eu sei que o racismo provocou dores suficientes para justificar que essas mulheres em lugares de liderança tivessem que lidar com situações, né? Então, eu garanto que eu estou totalmente comprometida com vocês que estão aqui agora. Angélica, Clélia, a Érica, a Ananda, que falou, e outras pessoas que eu não sei, porque eu não estou vendo os comentários. Então, eu posso contar com vocês para isso, para se comprometer com as pessoas, não com o problema. Quando a gente se compromete com as pessoas, necessariamente no repertório nem sempre vai axé, né? Eu convivo e dou as mãos a muitas mulheres em São Paulo que elas
se aproximam e precisam de apoio, de ajuda, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa de axé, não é isso que elas estão buscando. Tem mulheres que querem só namorar. Parece uma coisa que é do subjetivo, que é da pessoa, ela que se vire. Mas hoje, sinônimo de ter companheirismo não é saber paquerar. Não. Até isso está sendo negado. E as pessoas não têm coragem, têm vergonha de colocar isso na mesa, porque senão vira o mimimi das mulheres pretas que estão se sentindo sozinhas. Às vezes tem pessoas que estão em celibato automático, mulheres em idade fértil, mulheres, né, que querem se relacionar, mulheres de 30, 35, 40 anos, mulheres que não têm mais companhia. Então, se a maioria das mulheres estão sentindo a dor da falta de companheirismo, de intimidade, intimidade também é saúde, toque, mulheres que têm mais de 2 anos que não foram tocadas. O repertório dela é esse, se comprometer com ela, às vezes levar ela numa terapia tântrica, ajudar ela a romper com esse tabu. Então é muito penetrante, né? Isso fala também que o tornar-se negro ele não se encerra quando você descobre a sua epiderme como afirmação, identidade. É um processo. É um processo. Esse processo de tornar-se negro, viu, Ananda, que você falou que é doloroso e também é tão libertador. Tem momentos que você fala tudo que eu quero, é que ninguém lembre mais que eu sou preta nessa desgraça. Tudo que eu quero é ficar na minha casa, porque se eu for chamada como mulher negra, eu sei que eu vou ficar na pior posição. Imagine que o Brasil é um país que é um grande prédio e que para sustentar esse prédio você tem ali o que as pessoas estão chamando de base, está falando que esse país tem uma base piramidal e por isso que existe muita desigualdade. E que a gente está na parte de baixo. Mas não é verdade, nós não estamos na parte de baixo. As mulheres negras estão debaixo da terra, no radier. A gente recebe os abalos, a gente segura a estrutura do país e recebe os abalos. Então, nessa hora de ser subterrânea, de ser a pessoa que não vai ter, por exemplo, a autoria daquilo que promove, que produz. Quando é a mulher negra que faz, é de todo mundo. Quando é a pessoa branca, pode ser qualquer coisa irrelevante, sai no jornal. E se a mulher negra vai reivindicar a autoria, que é uma coisa de honestidade intelectual, mas ela é muito personalista. Entendeu? Então, tem alguns momentos que a coisa mais libertador é você buscar a humanidade. E por isso, talvez algumas irmãs não são entendidas quando elas querem sair do Brasil com um gringo. Estou falando de coisas assim, bem para passar raspando na pele das pessoas, mas eu estou jogando aí, né? Vamos tô jogando aí. E o que a gente vai fazer hoje com isso? O que, Clélia? O que a gente vai fazer hoje com isso? Vamos lá. Então, eu acho que é isso mesmo, né? A gente ia falar de potência, eu acho que é isso mesmo, jogar, né? Vocês falaram daquela hora, eu fiquei pensando, potência. Para mim faz muito mais sentido pensar que eu sou uma potência, não porque eu sou poderosa, e acho que sou também, somos, né? Mas mais porque é algo em potencial. Eu gosto bastante disso, de pensar que eu sou semente, assim, que tem muita potência nesse sentido. E que, nesse sentido, inclusive pela lógica mesmo, né, de como eu penso que é a natureza. Então tem muita potência mesmo, né? A questão é como a gente transforma em concreto, né, em concretude, toda essa potência. Mas voltando à sua pergunta, primeiro, da pergunta que nunca fazem, eu acho que é essa mesma que vocês fizeram sobre a minha história. As pessoas não sabem que eu toco violão, as pessoas não sabem que eu gosto de dançar. Bom, quem mora em São Paulo deve saber, porque eu estou sempre por aí dançando. Mas o violão, por exemplo, é muito difícil as pessoas me verem tocar. Então é bom poder falar, né? Eu sinto que o que interessa não é só aquilo que eu repito dos livros, porque às vezes é isso que a gente se torna, sendo acadêmica, mas aquilo que eu vivi, como eu senti a experiência, o que eu sinto a partir do que eu li. E isso eu acho que também é sofisticar a teoria, porque decorar e vomitar aquilo, né, até papagaio faz, mas pensar sobre, ter insight, inverter a lógica,
subverter a lógica, colocar em prática, né? Isso eu acho que é rico quando a gente pensa na produção de conhecimento, no lugar de uma intelectual negra, que é saber que eu não estou sozinha. Aliás, a gente não está sozinha desde sempre, porque mesmo quando eu não estou enquanto intelectual, quando eu chego num lugar, chega antes de mim a minha cor, o meu gênero. Então, é muito difícil olharem para mim só. As pessoas olham para tudo isso que chega antes de mim. Então, já que chega um monte de coisa antes de mim, eu escolhi também considerar quais coisas eu ia carregar e ressignificar. E a escrita de intelectuais negras, eu acho que é justamente isso, né? Recontar o passado, ressignificar essa história, ter outras narrativas, outras formas de contar e de escrever e de registrar. E por falar nisso, a Neuza, interessante a Neuza aparecer, porque e é interessante e delicado ela aparecer. Eu não sei exatamente se a pergunta chegou nisso, mas essa semana eu tenho pensado nisso. Como a gente lembra da Neuza muitas vezes em relação a como ela se foi e não o que ela deixou. As pessoas falam muito sobre Neuza Santos Souza, que foi uma psicanalista incrível, fez um trabalho que tem uma vertente de reforma psiquiátrica, fez oficina de vozes em hospital psiquiátrico, que era uma oficina onde os internos podiam contar das vozes que ouviam. Traduziu obras do Lacan, tem livros e artigos, tem um capítulo muito interessante que é O Estrangeiro, onde ela vai falando sobre o feminino, a negritude, a própria esquizofrenia, como a gente tem, desde Freud, que vai dizendo do estrangeiro, que é aquilo que é mais familiar e que a gente não suporta e, portanto, estranha, e às vezes até projeta sobre o outro, e estranha no outro e condena no outro, ou se encanta, né, se é algo que imagina que não pode ter, mas também que é o outro familiar e insuportável na loucura, que também é o outro nessas figuras sociais que a gente tem problemas com elas. Isso também é Neuza. Também é Neuza quando ela diz que, eu resgatei aqui uma frase, não sei se vai estar totalmente certa, saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências absurdas e, além de ser constrangida com expectativas alienadas. E aí o resto da frase, que eu não achei aqui, mas eu acho que é isso, mas é também e sobretudo recriar-se em suas potencialidades. Então achei interessante a Neuza aparecer porque ela fala das potencialidades, né? A gente está falando de potência. E eu acho que a Neuza merece que a gente resgate o que ela produziu na psicanálise, porque ela resolveu que não ia mais falar só de raça em determinado momento da vida, e é isso, a gente pode falar de raça, a gente pode não falar de raça. Acho interessante porque tem a ver com a Lélia também, né? A Lélia traz toda essa contribuição, ela dialoga com a psicanálise para falar de americanidade, para falar da importância das mulheres negras na subjetividade da população brasileira, no português que a gente fala, porque é justamente pelo afeto que a gente conseguiu determinar que a língua desse país fosse o português, onde a gente fala muito mais banto do que a gente imagina. Então, a Lélia foi muito perspicaz e a Neuza foi muito profunda para falar das nossas potências para além daquilo que é visto como poder, né? Potência também é poder, mas não é só. Eu queria dizer, por último, para a gente pensar em quantas mulheres incríveis tem. Gente, são muitas, são muitas. E a gente, às vezes, fica... algo que eu ouvi outro dia, a Kristen, que foi minha orientadora, e o Alex Hatz também, numa live junto com a Marileia Almeida, e principalmente Alex e Kristen falando sobre como a gente elege, acho que era do Alex, você fala, elege algumas figuras e vira moda, e todo mundo fala sobre a mesma. Então agora é Lélia, daqui a pouco é Beatriz, enfim. Então a importância também da gente ouvir várias dessas vozes, inclusive as que não estão famosas, e da gente sair dessa correria. Eu acho tão cansativo
Porque aí alguém joga uma nova autora que começa a ficar na moda e a gente fica nessa pressa de que tem que ler, tem que saber falar, tem que, né? Poxa, a gente vai ficar só correndo atrás? Quando é que a gente anda ao lado? Quando é que a gente anda e deixa seguirem a gente? Não é no Instagram. Não é no Instagram. Então, eu queria trazer, falei da Beatriz, e eu queria trazer uma poesia para fechar essa minha fala da Beatriz, também para lembrar que a gente não faz só tese, né? A gente também faz poesia, a gente toca violão, a gente é mãe. E uma poesia da Beatriz que fala bastante sobre como somos muitas, né? Como somos desde muito tempo. E eu não sei exatamente, né, a minha interpretação dessa poesia, porque chama Femme Erecta. E eu fiquei viajando que talvez tenha a ver com Homo sapiens e Femme Erecta, né? Mas enfim, vou ler e vocês também tirem as conclusões de vocês, é curtinha. A quanto ao tempo pertenço? Só esses anos? Impossível. Quantas cronologias marcam meu corpo? Infinitas. Se não, por que tanta expressão? Sensação imprevisível. Átomos em explosão. De certo, não saberia como sei identificar. Foram precisos muito sentir. Armas a adquirir para pôr-se de pé. Que lindo! Eu achei que a Amanda Silvia ia falar. Que lindo, Clélia, que lindo. Eu acho que você já começou a se encaminhar para o seu final, né, da sua fala. E eu queria pedir justamente que, se você quiser fazer mais alguma consideração, por gentileza, faça. Amanda, não pede isso, que ela terminou tão lindo. É verdade, Deixa né? ela com essa peroração, ela fez uma peroração perfeita. Eu tô aqui totalmente hipnotizada com a fala dela. Eu tô me balançando para frente e para trás. O que ela fala depois disso, já... Eu vou verdade, falar uma coisa, eu vou falar. Chama a próxima, por favor. Não. Perfeito, perfeito. Suede, então, por gentileza, faça as suas considerações finais e que a gente encerra com vocês nesse momento, e depois a gente vai ter a atração da Nara Couto. Então, quem está aí acompanhando a gente na live, acompanhem a gente mais um pouquinho para a gente fechar esse Outubro Negro mais lindamente, porque o que foi essa mesa, né? O que foram esses ensinamentos que que a Suede e a Clélia nos trouxe hoje. Então, por favor, Suede. No do Ogundaçá, Ifá fala que um bom ori afeta um outro ori. E se seu ori for bom, ele vai me afetar. E meu ori for bom, vai afetar você. E que um ori bom afeta 200 outros oris. Então, a fala da Clélia me afetou. E cada vez que a gente se afeta de forma positiva, a gente afeta 200 outros oris. E assim que a gente viraliza. É como ela falou no início, que a própria tecnologia imita a natureza. Não foi a tecnologia que inventou a ideia de viral. É a natureza que nos ensinou que viralizar é uma coisa universal, que pode chegar até o universo, então a gente está imitando ela com a tecnologia. E ela me impactou muito, porque a certeza da variedade de significância entre a conexão que a gente fala de saúde e amor. Ela não falou de outra coisa que não fosse amor, e eu também. Então, foram Exu se comunicando por duas bocas diferentes, nós unidas pelo umbigo. É uma união umbilical, porque viemos da mesma célula mãe, África, e é uma união também de propósito, é uma união baseada na honra. Ela honrando todas as outras irmãs psicólogas negras que estão nesse fronte, e eu honrando toda a minha ancestralidade e outras ieiês e alorixás e pessoas da terra e de axé e jornalistas que trazem também o bem viver como missão e propósito de vida. Falamos até da similaridade entre o propósito e a espiritualidade das pessoas, assim como Lélia, eu também sou de Oxum, e assim como Angela Davis, eu também sou aquariana.
E aí, como os astros e como a ancestralidade nos moldam com um DNA espiritual e físico capaz de fazer com que, nessas conexões, a gente crie e faça um mundo de efeito dessas escolhas. Um mundo que é baseado nas nossas necessidades, mas a gente existe também porque a gente sofre. Então, a potência do sofrimento é a invenção de um outro mundo gestado por nós, mulheres negras, nós que temos ventres livres. Nós que temos ventres livres estamos vendo o mundo e comunicando à nossa comunidade aquilo que a gente vê. Esse é um jogo de interesse. A percepção, a consciência, a gente sustenta a percepção e a consciência a partir do coração. A gente está nomeando isso a partir do coração. A partir do coração, a gente diz, eu vejo Oxum, eu vejo Iemanjá, eu vejo meu filho, eu vejo uma pessoa que não é só profissional, é mãe. Então, a gente para de sofrer quando a gente deixa a ignorância, quando a gente atribui significado a esse sofrimento, a mente fica mais livre. E tudo ao nosso redor passa também a ser atraente. Essas imensas conexões é o resultado disso que a gente vai chamar de sucesso. Estar vivo é o nosso paradigma de sucesso. Estar viva é o nosso paradigma de sucesso. Então, eu agradeço pela vida de vocês. A Amanda de Jesus já conhecia da Terça Afro, a gente já fez coisas juntas. A Clélia, acredito que nós estamos sempre juntas, porque nós estamos na pensamentosfera unidas pelo mesmo fazer. Então, eventualmente, nos encontramos em eventos, mas os nossos corações, inexoravelmente, estão partilhando da mesma sintonia na esfera. Não há outro caminho a não ser nós estarmos juntas e, a partir disso, nos amarmos. A gente tá colocada pelo universo na mesma baia. E a Amanda Silva, eu estou muito feliz de conhecê-la pessoalmente agora, ainda que seja por essa interface, honrando todos vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, a irmã Anara que vem aí daqui a pouco. Eu agradeço a Angelita, a Jess, Jamile, Tânia, Sônia, a Ananda, a Érica, as pessoas que estão participando dessa live, as 39 que chegaram, as outras que vieram depois e as que virão agora que Nara vai cantar. E assim como a Clélia, ela chamou a poesia está nessa sala. Então eu peço licença a vocês para também terminar com um poema, que é um poema de Viviane Mosé, que eu sempre uso, na verdade eu uso ele diariamente, virou um jargão, que fala assim: a maioria das doenças que as pessoas têm poderiam um dia ter sido poemas. Mesmo os cravos pretos, cabelos encravados, câncer, poderia ter sido poemas, mas não. As pessoas adoecem da razão de ter a palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, derretendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. E você pode arrancar poemas com abraço, banho de imersão, pomada basilicão, mas não use bisturi nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é capaz de remover os poemas endurecidos no seu corpo. São os poemas cóccix, poemas sexos, poemas cílios. Atualmente, eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é o pensamento que nasce do pé, é o poema de pé no chão, gente simples, normal, gente como a gente. Gente do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é o espírito capaz de promover milagres sobre si mesma. Axé. Axé. Clélia, Sueide, muito, muito, muito obrigada em nome do coletivo Carolina Maria de Jesus. Agradecemos muito a presença de vocês.
Foi extremamente rica a conversa que tivemos. Com certeza a gente saiu extasiado, né? Todo mundo vai sair extasiado dessa conversa. Agradecemos a disposição, né? Porque é importante que vocês tiveram a disposição para participar desse nosso evento. E eu convido vocês a continuarem com a gente, para a gente acompanhar a maravilhosidade, toda a beleza de Nara Couto, né, que vai encerrar o nosso Outubro Negro desse ano, de 2020. Então, eu apresento a vocês a Nara Couto, que é uma artista que conjuga a arte, a pesquisa na cultura africana e afro-brasileira. As suas produções artísticas apresentam uma interpretação afrotranscendente, feita por ritmos oriundos da diáspora, relidos e atualizados com a história negra e baiana. E Nara se especializou em dança afrocontemporânea, atuou no balé folclórico da Bahia e na orquestra afrosinfônica. Nara, bem-vinda. Boa noite a todas. Quero agradecer muito por estar aqui. Peguei um pouquinho do rabisco desse momento que vocês tiveram. Eu já estou aqui munida de energia solar para poder cantar para vocês. Estou aqui com o Felipe Guedes, me acompanhando no violão. E vamos de pedida. Qual é a primeira? Nara, uma das músicas que a gente queria pedir, eu particularmente, é uma música que faz... A gente está falando de autocuidado e bem viver, né? E essa é uma das músicas que faz parte da minha trilha sonora de autocuidado, justamente pela letra e pela importância que ela tem em minha vida, né? E eu queria te pedir que você cantasse Linda em Preta, porque é um acalanto no meu coração e acredito que seja acalanto no coração de todas as mulheres pretas e toda a referência que também a gente pode fazer às crianças pretas. Então, por favor, eu queria te pedir essa. Pode deixar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa canção. Eu tenho poucos momentos que eu já falei disso. Quando eu gravei Linda e Preta, eu tinha tinha um ano, né? Estava no meu ano de processo de iniciação do candomblé e eu tinha raspado a cabeça. E quando a gente passa por esse processo no primeiro ano, não usa brincos, né, tão grandes, não usa roupa extravagante, não usa maquiagem. E, por incrível que pareça, depois de tanto tempo, de mais de 30 anos, eu consegui entender a minha beleza no seu detalhe, na sua minúcia. Então, eu comecei a olhar o meu nariz de uma forma, comecei a olhar os meus olhos de uma outra forma, a minha bochecha, a minha boca, e tudo para mim fez um sentido muito grande depois que eu tirei os cabelos e tinha aquele rosto que estava olhando para mim, e era eu. E quando eu digo isso, e eu acho que muitas mulheres também já passaram por isso, a gente cresce entendendo o conceito de beleza muito pela sexualidade do olhar alheio e nunca pela sensualidade nossa ou nem a beleza nossa. Ela sempre está atribulada à homossexualidade, a sensualidade que no fundo a gente sabe que tem homossexualidade. E eu sempre me vi dessa forma, eu sempre nunca me achei feia. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acredito que sempre foi uma ideia de beleza e de estética muito distorcida. E quando eu me deparei naquele momento com aquelas bochechas enormes de Dona Judete, que é minha tia-avó, que eu amo, e com esse olho, com esse nariz, eu digo hoje em dia que os filtros do Instagram, eles insistem em me dizer o quanto as minhas feições negroides são feias, e eles perdem, mas eles perdem muito feio. Porque eu me olho no espelho todos os dias e eu sei o quanto eu sou bonita. E mesmo eu sabendo que eu sou bonita, é um exercício. Então, eu sei que eu preciso sempre estar me olhando, sempre estar olhando os meus, as minhas, e trazendo essa beleza à tona, salientando essa beleza sempre. Então, Linda e Preta caiu também para mim nesse momento. E foi o momento que eu gravei com o cabelo curto, com pouca maquiagem, enfim. Linda e Preta também faz parte de mim, dessa forma de ressignificação da beleza. Vou cantar agora.
Linda e preta, da cor da noite da Bahia preta, o dia te anuncia, linda e preta, você virá. Linda e preta, eclipse da rua, linda e preta, esconde sol e lua, linda e preta, você virá. Que nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar. Meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que você, linda e preta, jardim do dia a dia, linda e preta, brincar de alegria, linda e preta, você virá. Linda e preta, diz que nem desconfia, linda e preta, a conta que te guia, linda e preta, conta quem é teu orixá. Que nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar, meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que você, linda e preta, linda e preta, linda e preta, você virá. Linda e preta, linda e preta, linda e preta, você virá. Linda e preta, diz que não desconfia, linda e preta, a conta que te guia, linda e preta, você virá. Conta quem é teu orixá, você virá. Você virá. Conta quem é teu orixá. Estamos Obrigada. todas aqui batendo palmas. Nara, tem várias pessoas emocionadas, Érica Peçanha falando que está super emocionada, Thaís Nascimento, Canto do Bilho do Mar também, comentários aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, que tem a ver com esse tema da nossa mesa, e aí você emenda essa pergunta com uma música da sua escolha para a gente poder fechar, tá bom? Daí a Amanda vai fazer um fechamento. Então, a gente tem acompanhado você em suas redes sociais, vimos que a questão da espiritualidade, né, a religião e a dança são algumas das suas práticas de autocuidado. Então, a gente pergunta como é que você enxerga o bem viver e o autocuidado na sua vida. Então, fala um pouco disso, divulga seus canais e canta uma última música para a gente, por favor. Tá bom. Me faz a pergunta de novo, por favor. Faço sim. A gente gostaria de saber como é que você enxerga o bem viver e o autocuidado em sua vida. Ai, eu vou tentar ser rápida, né, na resposta. Bom, eu sempre está muito ligada à minha espiritualidade, né? Então eu entendo que quando eu cuido das minhas ancestrais, dos meus ancestrais, e quando eu digo os meus, eu digo inclusive da parte pessoal, né, da minha conexão com o meu pai biológico, por exemplo, eu não tenho nenhuma afinidade com ele, mas eu cultuo a ancestralidade dele. A partir desse ponto de vista do cuidado ancestral, através da religiosidade que podia não ser candomblé, que podia ser uma outra forma e de outras maneiras. Essa é a minha forma, porque está no meu caminho, estar nessa religião e cultuar dessa maneira
eu sinto que eu me fortaleço e que eu cuido de mim. Esse é o meu ponto de partida. E acredito que com o tempo, e aí trago mais uma vez o orixá na minha conversa, trago o tempo para melhorar. Todos os dias eu acordo, converso com meu ori, peço discernimento, peço para ser uma pessoa melhor, todos os dias. E faço esse exercício, entendo que nós temos missões aqui, eu tenho a minha, você tem a sua, todos nós temos, todas nós temos. E a partir de toda essa percepção e essas percepções do cuidado com a ancestralidade, do cuidado comigo, com as pessoas, eu vou cuidando de mim. Então é uma ramificação, estou tentando ser bem simples na resposta, mas tem essas vertentes todas que fazem com que eu cuide de mim. E aí me faz cuidar também do meu físico, né? Para poder lidar com todos esses caminhos, tanto espirituais quanto os materiais, que a gente vive no nosso dia a dia. Quase isso, é basicamente isso. E aí, já que foi mencionado o Brilho do Mar, eu vou encerrar com o Brilho do Mar, que é uma canção que me emociona sempre, me emociona todas as vezes que eu canto, não consigo não me emocionar. E fala muito sobre você se entregar à sua ancestralidade, no caso de Brilho do Mar, minha, eu sou uma filha de Iemonjá, você se entregar à sua ancestralidade e você entender que quando você se entrega a quem você é, tudo acontece. É só abrir o coração. E aí, então, eu quero agradecer pelo convite de todas vocês, por estar aqui, por compartilhar, por ter ouvido um pouquinho da fala de vocês. E desejo que a gente tenha um caminho muito solar, mesmo com todas as diversidades que nós enfrentamos todos os dias. Minha jangada saiu, pescador já se rezou, Iemonjá abençoou sua saída ao alto mar. O horizonte se abriu, aquele brilho encantador, pescador se arrepiou com um pedido de Odoiá. Minha jangada saiu, pescador já se rezou, Iemonjá abençoou sua saída ao alto mar. O horizonte se abriu, aquele brilho encantador, pescador se arrepiou com um pedido de Odoiá. O brilho do mar me chamou e pediu a minha mão e disse que eu teria o que eu quisesse. Era só abrir meu coração. O brilho do mar me chamou e pediu a minha mão e disse que eu teria o que eu quisesse. Era só abrir meu coração. Canoas e jangadas atirando rede ao mar, mistérios e segredos abissais guardados lá no fundo dos corais, segredos que ninguém vai desvendar, guardados pela rainha do mar. O brilho do mar me chamou e pediu a minha mão e disse que eu teria o que eu quisesse. Era só abrir meu coração. O brilho do mar me chamou e pediu a minha mão e disse que eu teria o que eu quisesse. Era só abrir meu coração. O brilho do mar me chamou.
o que eu quisesse. O brilho do mar me chamou e pediu a minha mão e disse que eu teria o que eu quisesse. Era só abrir meu coração. Arrasou, maravilhoso, Nara. Muito, muito, muito obrigada. Eu ficaria algumas horas ainda te escutando. Vou fazer isso, né? Porque tem as músicas gravadas para quê? Mas muito, muito obrigada. As pessoas comentaram aqui que acharam maravilhoso, que elas vão escutar a música de outra forma agora, Linda e Preta, depois que você cantou, que sua voz é doce, sua voz é maravilhosa, arrasou. Enfim, vários comentários agradecendo sua participação do evento. Então, agradeço em nome do coletivo Carolina Maria de Jesus e agradeço em nome de todo mundo que está assistindo. Gente, a gente vai precisar encerrar o nosso evento, né? Porque pelo horário, na verdade, mas antes de encerrar, é importante dizer novamente que estamos aniversariando, né? E hoje nós completamos 3 anos de coletivo Carolina Maria de Jesus. E que também, por coincidência, é o Dia Nacional de Mobilização para a Saúde da População Negra, né? E olha só, estamos falando de saúde, né? Então, ao longo dessa caminhada, enquanto coletivo, potências negras chegaram e partiram. Nós seguimos buscando marcar a FSP com as nossas caras pretas, reivindicando o nosso espaço, que é nosso por direito, né? E o Outubro Negro nos possibilitou visibilidade, pautar os nossos debates, abrir caminhos para outras lutas, nos trouxe grandes referências negras, trocas e conhecimento. A Carolina Maria de Jesus, Virgínia Bicudo, Lélia Gonzalez e outras tantas mulheres negras vivem em nós, e são nossos comandos vitais, e por nós não serão esquecidas. Agradecemos aos nossos ancestrais, aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos, pelos caminhos, por todas as pessoas que foram soma e todas aquelas que acompanharam o nosso evento. Encerramos mais um Outubro Negro e seguimos no fronte. Então, nos cuidemos e até a próxima. Muito obrigada, gente.